Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e esse vídeo fala sobre a América Portuguesa e a crise do sistema colonial. Sabemos que as influências iluministas foram sentidas pelos portugueses principalmente a partir de 1750, ano em que o Marquês de Pombal, título pelo qual era conhecido o nobre Sebastião José de Carvalho, sobe ao poder. Ele vai se tornar ministro de Estado dos domínios ultramarinos durante o reino de Dom José I. Esse cara, ele vai entrar para a história como um déspota esclarecido, ou seja, promoveu reformas administrativas inspiradas nas ideias iluministas, mas sem romper com o regime absolutista nem com o domínio colonial. Praticava, portanto, um iluminismo seletivo, uma vez que só incorporava do movimento aquilo que lhe interessava. Pessoal, se liga na palavra déspota esclarecido. Significa que é um sistema absolutista que adota ideias iluministas, já que o iluminismo ele foi criado para destruir com o absolutismo. Pois então, quando a gente olha para a situação que Portugal vivia antes de Marquês de Pombal, vocês devem lembrar o seguinte: entre os séculos XV e XVI, Portugal se consolidou como uma das grandes potências europeias, com colônias na África, na Ásia e na América. Porém, pouco a pouco, foi perdendo seu poderio. Uma série de fatores influenciaram isso. Podemos listar guerras, concorrência comercial, perda de diversas posses e grande inferioridade econômica e científica. Por causa disso, é que vai aparecer a figura de Marquês de Pombal. Pessoal, o Marquês de Pombal ele vai mexer em uma série de coisas. Observe essa imagem aqui da reconstrução de Lisboa, que passou por um terremoto muito grande em 1755, e o Marquês de Pombal atuou trazendo ruas largas, redes de esgoto, construção de casas e a Praça Central, conhecida também como Praça do Comércio. Pois então, o Marquês de Pombal, ele ganha destaque para a gente pelas reformas que ele realizou com o objetivo de reforçar a economia e fortalecer o Estado. Isto é, melhorar a economia de Portugal para que ele pudesse entrar no jogo e na competição da época. Nesse caso, ele vai atuar em três campos: no campo da educação, no campo econômico e no campo da sociedade. Em relação à educação, o Marquês de Pombal tomou as seguintes medidas: valorizou o uso da razão, que é uma característica do iluminismo, usar a razão, usar a ciência para progredir. Tivemos reformas na universidade, tais como o uso do desenvolvimento científico, reestruturar a Universidade de Coimbra, contratou professores estrangeiros, equipou a universidade com materiais científicos, laboratórios e tudo mais. Tivemos também a obrigatoriedade de escolas públicas primárias e secundárias e acabou fundando o Real Colégio dos Nobres. Então, ele acabou atuando muito forte no campo educacional, porque ele sabia do potencial que a ciência iria permitir para a economia. No campo da economia, a gente pode observar os setores que ele optou atuar. No setor primário, sabemos que ele vai atuar no melhoramento da agricultura. No setor secundário, ele vai apostar nas manufaturas administradas pelo Estado e na contratação de especialistas para desenvolver uma indústria nacional. E no setor terciário, que é o comércio e prestação de serviços, ele vai criar a companhia de comércio para tentar desenvolver a colônia portuguesa e fazer o intermédio com as outras nações. Diante de todos esses setores, ele agora precisa resolver o campo social. No campo social, ele vai auxiliar a burguesia para que ela possa crescer junto ao Estado. Ele vai abolir a escravidão em Portugal, a gente está chamando de metrópole,
e os índios do Brasil foram tornados livres. Lembre-se, a escravidão ainda continuou do mesmo jeito. Nesse caso, temos aí também a diminuição da superioridade da nobreza, a diminuição do poder da igreja, e a Igreja Católica vai sofrer mais ainda relacionado às suas colônias, que vai ser a expulsão dos padres jesuítas do Brasil em 1759. Quer dizer, então, que ele vai tentar concentrar mais poder na figura do rei. Pessoal, essas reformas pombalinas, elas tiveram impacto a longo prazo. Nesse primeiro momento, as mudanças promovidas pelo governo de Pombal revelaram-se positivas, mas a longo prazo isso trouxe coisas terríveis. A instalação de manufaturas têxteis, por exemplo, veio sofrer pelo atraso tecnológico e pela concorrência empregada pela Inglaterra, que vai trazer algumas represálias. Eles elevaram as taxas alfandegárias de produtos importados de Portugal, reduziu a entrada de produtos na Inglaterra e tudo isso acirrou uma crise econômica entre os lusitanos. Dessa forma, Portugal continuou basicamente como um entreposto de produtos que chegavam e saíam de suas colônias, bem como um país dependente da cobrança dos impostos que recaíam sobre suas mercadorias. Entre esses produtos estava o ouro oriundo da América Portuguesa, porém o metal chegava em quantidade cada vez menor, que é o que a gente vai observar daqui a pouco. Pois então, olha para esse mapa aqui em relação ao ouro. Olha a data que esse ouro ele começa a decair no Brasil. A década de 1750 é o período do auge, mas também o ouro começa a acabar no Brasil, justamente na administração de Marquês de Pombal. Então você pode observar que a descoberta do ouro provocou um expressivo aumento populacional e desenvolvimento urbano em diversas partes da colônia. Nesse período, o acelerado desenvolvimento urbano nas regiões mineradoras aumentou as necessidades por mercadorias e serviços, o que trouxe para a gente, aqui no Brasil, um comércio paralelo, esse mercado interno, que foi praticado por ambulantes, tropeiros ou pequenos e grandes comerciantes. Quer dizer que a economia ela teve um crescimento interessante dentro da colônia. Observe esse mapa e você pode observar alguns produtos como algodão, tabaco, cana-de-açúcar, as famosas drogas do sertão, pau-brasil, a pecuária. E tudo isso acabava trazendo esse movimento de você pegar produtos no sul e trazer para a região da Minas. Pegar os produtos do Nordeste e também trazer para essa região das Minas. Tá certo? Então esse vai ser um dos pontos interessantes praticados nesse comércio. Além disso, a gente ainda pode pontuar outros tipos de comércio e de economia relacionado à nossa colônia. A imagem à esquerda, você pode observar que a mão de obra maciça era de escravos africanos, então nós temos essa economia também circulando aqui no Brasil, e também foi incentivado nesse período o cultivo de cana e de algodão. Galera, nesse outro gráfico aqui, você pode ver que na década de 1750, 1760 e 1800, você pode observar o crescimento populacional que ocorreu nessa época. Você tem a exportação do açúcar e do ouro como cargo-chefe para desembocar. Vale dar destaque também para o algodão, por causa da Revolução Industrial que a Inglaterra já vinha praticando. Então, esse produto acaba ganhando destaque para a gente. E aí a gente começa a pensar da seguinte maneira: o que é que Portugal vai fazer para impedir que a nossa colônia ela se desenvolva? Ela vai adotar algumas ações para isso. Podemos dizer que ela vai manter a escravidão. A escravidão africana é uma base econômica muito forte para Portugal.
ela não vai querer universidades, não vai desenvolver esse setor, vai proibir o funcionamento da imprensa, de livros e, e qualquer meio de publicidade que possa fazer o iluminismo florescer em nossa colônia. Proibiu a existência de indústrias, destruiu teares existentes em Minas Gerais, e a única coisa que eles fizeram por nós foi o aperto fiscal, ou seja, aumentava cada vez mais os impostos sobre a colônia. Desse modo, quase toda a política portuguesa em relação à sua colônia se resumia a esse aumento de impostos. Portugal aumentava cada vez mais os impostos que recaíam sobre sua colônia. E aí não resta dúvida, essa pressão por mais e mais impostos fez surgir um ambiente propício a revoltas e conspirações no Brasil. Ao longo do período colonial, eclodiram vários movimentos contra esses aumentos. A gente pode dar destaque a alguns aqui, ó. Esse aqui, ó, Motim do Maneta, a Conjuração Baiana, que vamos estudar em outra aula, a Revolta de Filipe dos Santos, a Conjuração Mineira, que será um tema também da nossa aula. E aí você pode observar outras revoltas, quase todas por causa da repressão colocada para isso. E nós sabemos que quando o governo tomava conhecimento dessas ações, a coroa portuguesa instaurava essas famosas devassas, que eram apurações minuciosas dos fatos. Ao final das investigações, muitos envolvidos acabavam condenados ao degredo, o exílio, seria expulso do Brasil. Alguns podiam ser perdoados e aos mais pobres ou pessoas escravizadas ou forras, elas poderiam ser condenados à morte. Era a famosa morte exemplar, praticada com o objetivo de desencorajar os demais colonos de participarem de motins ou rebeliões.